Olá, meus companheiros de leitura. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, quarta-feira, dia de lermos o bloco de capítulos de Ramsés, O Templo de Milhões de Anos, o segundo volume da série de livros que deixou o autor Christian Jacques mundialmente conhecido pelos seus romances envolvendo a história egípcia, do Egito Antigo. Muito bem. Muito obrigados, vamos aos recadinhos de sempre, né? Muito obrigada por vocês estarem aqui me acompanhando essas leituras. Muito obrigada pelos comentários, muito obrigada pelos likes, pelas curtidas, pelos compartilhamentos, mas principalmente, muito obrigada por você dispor do seu tempo e estar aqui me ouvindo ler essa história. Eu ainda estou um pouquinho rouca de uma friagem que eu peguei a semana passada, mas estamos melhorando, tá bom? Bom, vamos fazer um breve resuminho do que aconteceu. Na verdade, não vou nem fazer um resumo do que aconteceu, eu só vou lembrar como a gente terminou o bloco anterior de capítulos. Nós terminamos com Shenar conhecendo o sírio Raya, mercador de vasos, lembram? E esse mercador sugere a Shenar que mantenha uma aliança com os hititas através da venda de vasos. Muito bem, vasos raros. Vamos começar? Capítulo 12. Ramsés recordava-se de cada fragmento de rocha do Vale dos Reis, essa grande pradaria de aridez absoluta que o pai o fizera descobrir, levando-o ao interior do túmulo do primeiro Ramsés, o fundador da dinastia. Um velho vizir chamado por um conselho de sábios para dar impulso a uma nova linhagem de soberanos. Reinara apenas 2 anos, confiando a Sete o encargo de fazer brilhar um poder que hoje era outorgado a Ramsés II. Com o coração apertado, indiferente ao calor insuportável do verão, sob o qual desmaiaram alguns dos carregadores dos aparatos funerários, o filho mais novo de Sete avançava à frente do cortejo e conduzia a múmia do rei morto à sua última morada. Por momentos, Ramsés surpreendeu-se odiando aquele vale maldito que lhe roubara o pai e o condenara à solidão. Mas a magia do local apoderou-se novamente do seu espírito. Magia que, em levando a alma, transmitia a vida e nunca a morte. Naquele silêncio sepulcral, fazia-se ouvir a voz dos seus antepassados. Falava de luz, de transfiguração e de ressurreição, exigindo a veneração e o respeito pelo mundo celeste onde nasciam todas as formas de vida. Ramsés foi o primeiro a penetrar o imenso túmulo de Sete, o mais longo e mais profundo do vale. O futuro faraó proibira por decreto que, a partir de agora, ninguém poderia ultrapassá-lo. Aos olhos do futuro, Sete permaneceria inigualável. 12 sacerdotes transportaram a múmia. Ramsés, como ritualista e sucessor encarregado de pronunciar as fórmulas de passagem para o além e de renascimento no mundo dos deuses, estava vestido com pele de pantera. Nas paredes da morada da eternidade, textos rituais vivendo por si próprios continuariam a ser eficazes para além dos tempos. Os mumificadores haviam feito um trabalho perfeito. O rosto de Sete era o de uma criatura realizada, em perfeita serenidade. Podia-se jurar que os olhos iam se abrir, que a boca ia falar. Os sacerdotes colocaram a tampa no sarcófago
instalado no centro da Morada de Ouro, e ali Ísis realizaria sua obra de alquimista, a de transformar o ser mortal em imortal. Sete, meu pai, foi um rei justo, murmurou Ramsés. Cumpriu a regra. Foi amado pela luz e entrará vivo no Ocidente. Em todo o Egito, os barbeiros trabalharam sem descanso para barbear todos os homens, sem deixar-lhes um só fio de cabelo, uma vez que o período de luto havia terminado. As mulheres voltaram a prender os cabelos, tendo as mais elegantes confiado esse trabalho às cabeleireiras, autorizadas a desempenhar novamente a profissão. Na véspera da coroação, Ramsés e Nefertari recolheram-se no templo de Gurná, onde todos os dias seria celebrado um culto ao Ka de Sete, visando manter entre os vivos a presença do faraó transfigurado. Depois, o casal real dirigiu-se ao templo de Karnak, onde foram recebidos pelo grande sacerdote de forma tradicionalmente protocolar e sem demonstrar qualquer entusiasmo. Após um jantar frugal, o regente e a esposa retiraram-se para o espaço preparado no interior da residência terrestre do deus Amon. Ali, separados, ambos meditaram diante do estrado de um trono, símbolo da colina primordial, surgida do oceano do cosmos na origem dos tempos e do hieróglifo que serve para escrever o nome da deusa Maat, a regra intemporal. A que é direita e indica a boa direção. Essa regra da qual o casal real se alimentaria e depois, por sua vez, alimentaria toda a comunidade egípcia. Ramsés teve a sensação de que o espírito do pai estava ao seu lado e que o acompanharia nas horas angustiantes que precediam o instante da transformação definitiva de toda a sua existência. O novo rei já não se pertenceria mais. A partir dali, toda a sua preocupação seria com o bem-estar do seu povo e a prosperidade do seu país. Ao lembrar o pesado fardo que teria pela frente, quase entrou em pânico. Sentiu o desejo de sair daquele passo e correr para a sua juventude perdida, para Izete a bela, para o prazer e a despreocupação. Ao mesmo tempo, lembrou-se de que era o sucessor designado por Sete e o esposo de Nefertari. Conseguiu por fim subjugar o medo de reinar e passar aquela última noite antes da sua coroação. As trevas rasgaram-se e a madrugada despontou, anunciando a ressurreição do sol, vencedor do monstro das profundidades. 2 sacerdotes, um com máscara de falcão e o outro de íbis, colocaram-se um de cada lado de Ramsés, simbolizando os deuses Horus, protetor da realeza, e Tot, senhor dos hieroglifos e da ciência sagrada. Derramaram sobre o corpo nu do regente o conteúdo de 2 longos vasos para o purificarem da sua condição humana. Em seguida, prepararam-no à imagem dos deuses, aplicando do topo da cabeça à ponta dos pés os novos unguentos que abririam os centros de energia e lhe dariam uma percepção de realidade diferente da dos outros homens. Também a indumentária correspondia à da feitura de um ser que não se assemelhava a nenhum outro. Os 2 sacerdotes vestiram Ramsés com um saiote branco bordado em ouro, cuja forma não variara desde as origens, e prenderam-lhe à cintura uma cauda de touro, evocação do poder real. O jovem recordou o aterrador encontro com o touro selvagem que o pai lhe impusera para experimentar a sua coragem. Hoje, era ele que encarnava a força que teria de exercer da melhor maneira que pudesse. Depois,
Os ritualistas adornaram o pescoço de Ramsés com um colar grosso de 7 voltas, de pérolas coloridas, os pulsos e os bíceps com braceletes de cobre, e calçaram-lhe sandálias brancas. Em seguida apresentaram-lhe a massa branca com a qual bateria os seus inimigos e iluminaria as trevas, e cingiram-lhe a fronte com uma fita dourada de nome Sia, que significava visão intuitiva. Aceita a prova do poder? Perguntou Horus. Aceito. Horus e Thoth tomaram Ramsés pela mão e conduziram-no a outro compartimento. Sobre um trono, as 2 coroas, protegendo-as um sacerdote usando a máscara do deus Set. Thoth afastou-se. Horus e Set abraçaram-se fraternalmente. Apesar de estarem eternamente em lados opostos, naquele momento tinham a obrigação de se reunirem num mesmo ser, o do faraó. Horus ergueu a coroa vermelha do Baixo Egito, uma espécie de barrete de magistrado encimado por uma espiral, e colocou-a sobre a cabeça de Ramsés. Sete, por sua vez, encaixou sobre ela a coroa branca do Alto Egito, cuja forma oval terminava numa bola. Os 2 poderes estão ligados a você, declarou Thoth. Governe e una a Terra Negra e a Terra Vermelha. Você será o do junco do sul e da abelha do norte. Faça reverdecer os 2 territórios. Só você poderá aproximar as 2 coroas, revelou Set. O raio que elas guardam em si aniquilaria o usurpador. Horus deu 2 cetros ao faraó. O primeiro tinha o nome de Controle do Poder e lhe serviria para consagrar as oferendas, e o segundo, o da Magia, um bordão de pastor que manteria o seu povo unido. Chegou a hora de aparecer em glória, decretou Thoth. Precedido pelas 3 divindades, o faraó saiu das salas secretas em direção ao grande pátio a céu aberto, onde se encontravam reunidos os notáveis admitidos no recinto de Karnak. Sobre um estrado e por baixo de um dossel, um modesto trono de madeira dourada de linhas sóbrias. Era o trono de Sete para cerimônias oficiais. Notando a hesitação do filho, Toia deu 3 passos na sua direção e inclinou-se. Que Vossa Majestade erga-se como um novo sol e tome lugar no trono dos vivos. Ramsés ficou comovido com as palavras da viúva real do faraó morto, aquela mãe a quem ele veneraria até o último suspiro. Eis o testamento dos deuses legado a você por Sete, proclamou ela. Legitime o seu reinado como Sete legitimou o dele para você, assim como aquele que o suceder o fará também. Toia entregou a Ramsés um estojo de couro trabalhado em cujo interior encontrava-se um papiro escrito pela mão de Thoth, dos alvores da civilização, fazendo do faraó o herdeiro do Egito. Aqui estão os seus 5 nomes, declarou a rainha-mãe com uma voz clara e pausada. Touro poderoso amado pela regra, protetor do Egito, que ata de pés e mãos os países estrangeiros, rico em exércitos, com grandiosas vitórias, aquele que foi escolhido pela luz, pois poderosa é a sua regra. Filho da luz, Ramsés. Um silêncio total acolhera aquelas palavras. Até Shenar, esquecendo a sua ambição e rancor, sucumbira à magia daqueles momentos. É um casal real que governa as 2 terras, continuou Toia. Avance, Nefertari. Venha para junto do rei. Você, que passa a ser agora a sua grande esposa e rainha do Egito.
Apesar da solenidade do ritual, Ramsés sentiu-se tão embevecido pela beleza da jovem que teve desejo de tomá-la nos braços. Vestida num longo traje de linho adornada com um colar de ouro, brincos de ametista e braceletes de jaspe, contemplou o rei e pronunciou a fórmula ancestral. Reconheço Horus e Sete unidos no mesmo ser. Canto o seu nome, Faraó. Você é o ontem, o hoje e o amanhã. A sua palavra faz-me viver. De você afastarei o mal e o perigo. Reconheço-a como soberana do duplo país e de todas as terras. A você, cuja doçura é imensa e que satisfaz os deuses. A você, que é a mãe e a esposa do Deus. A você que eu amo. Ramsés colocou na cabeça de Nefertari a coroa com as duas altas plumas, tornando-a assim a grande esposa real associada ao poder do faraó. Parecendo brotar do solo, um falcão de asas enormes sobrevoou o casal real, como se visasse uma presa. De repente, mergulhou sobre Ramsés a uma velocidade tal que nenhum arqueiro teve tempo de reagir. Um brado de estupefação e medo ergueu-se da assistência, quando a ave de rapina pousou na nuca de Ramsés, fincando-lhe as garras nos ombros. O filho de Sete não moveu um músculo. Nefertari continuava a contemplá-lo. Durante longos segundos, os cortesãos estupefatos assistiram ao milagre, a comunhão do falcão Horus, protetor da monarquia, com o homem que escolhera para governar o Egito. Em seguida, a ave rumou para o sol, num voo poderoso e sereno. Por fim, brotou a aclamação que saudava, no 27º dia do 3º mês do verão, a ascensão de Ramsés ao trono. Nota de rodapé. Essa data, 27º dia do 3º mês do verão, é o princípio de junho de 1279 a.C., de acordo com as hipóteses frequentemente adotadas. Fim na nota de rodapé. Fim do capítulo 12. Capítulo 13. Logo que terminaram as festividades, um turbilhão arrastou Ramsés. O grande intendente da casa do faraó levou-o a visitar o seu palácio de Tebas, composto por uma parte pública e apartamentos privados. Foi como chefe de estado que Ramsés descobriu a sala de recepções com colunas, cujo pavimento e paredes eram ornados com representações de lótus, juncos, papiros, peixes e pássaros. Os gabinetes onde trabalhavam os escribas, as pequenas salas reservadas às audiências privadas, a varanda para as aparições, cuja porta-janela era encimada por um disco solar alado, a sala de refeições com o centro ocupado por uma mesa sempre provida com cestas de frutos e ramos de flores. No quarto de dormir, uma cama coberta de almofadas coloridas, a sala de banhos pavimentada com mosaicos. Mal o jovem faraó havia se instalado no trono das duas terras, o grande intendente apresentou-lhe os membros de sua casa, os chefes dos rituais secretos, os escribas da Casa da Vida, os médicos, o camareiro responsável pelos apartamentos privados, o diretor do gabinete de comunicações, encarregado da correspondência real, os diretores do tesouro, do celeiro, do gado e muitos outros, todos com muita pressa de cumprimentarem o novo faraó, a fim de lhe garantirem a sua inabalável dedicação. E agora, eis, Ramsés ergueu-se. Estou interrompendo o desfile. O intendente empalideceu. Majestade, é impossível. Há muitas pessoas importantes, mais importantes do que eu.
Perdoe-me, não queria. Leve-me às cozinhas. Seu lugar não é ali, majestade. Está querendo saber mais do que eu onde devo estar? Perdoe-me, eu. E vai passar o tempo todo pedindo perdão. Será melhor me dizer por que o vizir e o grande sacerdote de Amon não vieram prestar-me homenagem. Ignoro, majestade. Esses assuntos não são da minha competência. Então, leve-me às cozinhas. Talhadores, fabricantes de conservas, descascadores de legumes, padeiros, pasteleiros, cervejeiros. Romeu reinava sobre uma corte de especialistas zelosos das suas prerrogativas e rigorosos tanto no que diz respeito aos seus horários de trabalho quanto aos seus dias de folga. Barrigudo, jovial, com bochechas rechonchudas, lento no caminhar, Romeu não se preocupava nem com o seu triplo queixo, nem com o peso excessivo, que controlaria quando se aposentasse. No momento, tratava de dirigir a sua enorme equipe com um pulso de ferro, preparar iguarias deliciosas e impecáveis e cobrar sempre as inevitáveis querelas entre os especialistas. Obcecado pela higiene dos locais de trabalho e pelo frescor dos produtos, Romeu fazia questão de provar os pratos, quer o faraó e os membros da sua corte estivessem ou não presentes em Tebas. O chefe da cozinha exigia a perfeição. Quando apareceu o intendente do palácio, acompanhado por um homem jovem de impressionante musculatura, envergando um simples saiote de brancura luminosa, Romeu preparou-se para suportar uma ladainha de aborrecimentos. Aquele maldito funcionário, orgulhoso de seus privilégios, ia mais uma vez tentar impor-lhe um assistente inexperiente em troca de um odre de vinho oferecido pela família do rapaz. As minhas saudações, Romeu. Trago-lhe. Sei muito bem o que está me trazendo. Nesse caso, curve-se, como é de sua obrigação. Com as mãos na cintura, Romeu deu uma forte gargalhada. E eu inclinar-me diante desse rapazote? Primeiro vamos ver se ele sabe lavar a louça. Rubro de constrangimento, o intendente voltou-se para o rei. Perdoe-me, ele... Sei lavar, declarou Ramsés. E você, sabe cozinhar? Quem é você para pôr em dúvidas as minhas aptidões? Ramsés, faraó do Egito. Petrificado, Romeu compreendeu que a sua carreira havia chegado ao fim. Com um gesto seco, tirou o avental de couro, dobrou-o e colocou-o sobre uma mesa baixa. Uma ofensa ao rei, reconhecida como tal pelo tribunal do vizir, traduzir-se-ia numa pesada condenação. O que preparou para o almoço? Perguntou Ramsés. Cordizes assadas, uma perca do Nilo com ervas aromáticas, purê de figos e um bolo de mel. Soa bem, mas estará a realidade à altura da promessa? Romeu ficou sério. Duvida, majestade? A minha reputação? Não quero saber de reputações. Sirva-me os seus pratos. Vou mandar preparar a sala de refeições do palácio, falou o intendente com voz macia. Não é necessário. Almoçarei aqui. O rei comeu com prazer sob o olhar inquieto do intendente. Excelente, foi a sua conclusão. Como se chama o cozinheiro? Romeu, majestade. Romeu, o homem. Você merece o nome. Nomeie o intendente do palácio, copeiro real e chefe de todas as cozinhas do reino. Venha comigo, tenho algumas perguntas a lhe fazer. O ex-intendente balbuciou. E eu, majestade? Não perdoo a ineficácia e a avareza, como sempre. A falta de lavadores de louça e eu o encarrego disso. O rei e Romeu caminharam lentamente até o abrigo de um pórtico coberto. Você servirá sob as ordens do meu secretário particular, Amene.
Ele é aparentemente enfesado e não aprecia comer, mas é um trabalhador incansável. Sobretudo, sempre me honrou com a sua amizade. É muita responsabilidade para um simples cozinheiro, espantou-se Romeu. Meu pai ensinou-me a avaliar os homens pelo instinto. Se eu me enganar, pior para mim. Para governar, vou precisar de alguns servidores fiéis. Conhece muitos na corte? Para dizer a verdade, diga a verdade, Romeu. Não hesite em dizê-la. Majestade, a sua corte comporta a maior cambada de hipócritas e ambiciosos do reino. Parece até que todos combinaram encontrar-se num terreno conquistado. Quando seu pai era vivo, cuja ira receavam, mantinham-se quietos. Depois que ele morreu, saíram rápido de suas tocas como as flores do deserto após uma chuva de verão. Detestam-me, não é verdade? Isso é dizer pouco. O que esperam de mim? Que Vossa Majestade não demore a lhes dar a primeira prova de incapacidade. Se quiser ficar comigo, exijo total sinceridade. Julga-me capaz de traí-lo? Um bom cozinheiro nunca é fraco. Quando tem talento, todos procuram roubar-lhe as receitas. E a sua cozinha fervilha com todo tipo de mexericos. Mas o seu espírito saberá escolher tal como seleciona os produtos. Quais são os principais grupos que insurgem contra mim? Quase toda a corte lhe é hostil, majestade. Eles consideram que suceder a um faraó de envergadura de Sete é um desafio impossível, que o seu reinado não passará, portanto, de uma transição, antes que um pretendente sério apareça. Mesmo assim, você vai correr o risco de deixar a sua cozinha tebana para se ocupar de todo o palácio? Romeu abriu um amplo sorriso. A segurança tem seus lados bons e maus. Se eu puder continuar preparando sempre bons pratos, arriscarei a aventura. Mas há uma condição. Fale. Com todo o respeito, majestade, o senhor não tem qualquer chance de vencer. Por que o pessimismo? Porque Vossa Majestade é jovem, inexperiente, e não tem intenção de desempenhar um papel sem importância sob o comando do grande sacerdote de Amon e de uma dezena de ministros já articulados nas artimanhas do governo. A relação de forças é incrivelmente desigual. Não estará tendo uma ideia fraca do poder do faraó? Sinceramente, não. É por isso que o choque é inevitável. Então pergunto, quais são as possíveis chances de apenas um homem contra um exército? O faraó não dispõe do poder do touro? Mesmo o touro selvagem não consegue mover montanhas. Se o compreendo bem, você está me aconselhando a renunciar em vez de reinar. Mal acabo de ser coroado? Se abandonar o poder às pessoas já estabelecidas, quem o notará e censurará? Talvez você? Ou estou errado? Sou apenas o melhor cozinheiro do reino, e a minha opinião não conta. Não é atualmente intendente do palácio? Se eu lhe desse um conselho, Vossa Majestade o escutaria? Depende do conselho. Nunca aceite uma cerveja ou uma carne de má qualidade. Seria o início da decadência. Agora posso ocupar-me das minhas obrigações e começar a reorganizar a administração da casa, que está um verdadeiro caos? Ramsés não se enganara. Romeu era o homem da situação. Então, mais tranquilo, dirigiu-se para o jardim do palácio. Fim do capítulo 13. Capítulo 14. Nefertari mal conseguiu conter as lágrimas. Aquilo que receava havia acontecido. Ela, que sonhava com meditação e recolhimento, via-se agora arrastada por uma onda monstruosa. Logo após a coroação, tivera que separar-se de Ramsés para encarar as responsabilidades de grande esposa real e visitar os templos, as escolas e as oficinas de tecelagem que dependiam dela. Touia apresentou Nefertari aos responsáveis pelas terras da rainha,
aos superiores dos haréns encarregados da educação das moças, aos escribas afeitos à administração de seus bens, aos coletores de impostos, aos sacerdotes e às sacerdotisas que iriam realizar em seu nome os rituais da esposa do Deus, destinados a preservar a energia criadora sobre a terra. Durante vários dias, Nefertari foi levada de um lado para o outro sem ter possibilidade de tomar fôlego. Foi obrigada a encontrar-se com centenas de pessoas, descobrir uma palavra justa para cada uma, não abandonar o sorriso e não podendo manifestar o mínimo sinal de fadiga. Todas as manhãs, a cabeleireira, a maquiadora, a manicura e a pedicura apoderavam-se da rainha para deixá-la mais bela do que na véspera. Do seu encanto e do poder de Ramsés dependia a felicidade do Egito. No seu elegante vestido de linho, preso na cintura por um cinto vermelho, não havia rainha mais sedutora do que ela. Esgotada, a jovem estendeu-se sobre uma cama baixa. Não tinha mais disposição para ir a um outro jantar de gala durante o qual lhe seriam oferecidos vasos com ungüentos perfumados. A frágil silhueta de Toia avançou pela penumbra que invadira o quarto. — Está doente, Nefertari? Já não tenho forças para mais nada. A viúva de Sete sentou-se na borda da cama e segurou a mão direita da jovem entre as suas. Também atravessei essa provação. Tal como você, há, porém, 2 remédios que vão curá-la. Uma poção revigorante e o magnetismo que Ramsés herdou do pai. Não fui feita para ser rainha. Ama Ramsés mais do que a mim mesma. Neste caso, não o trairá. Foi com uma rainha que ele casou, e será como rainha que você lutará ao seu lado. E se ele estiver enganado? Não se enganou. Pensa que não passei pelos mesmos momentos de cansaço e desencorajamento? Aquilo que é pedido a uma grande esposa real fica muito além das forças naturais de uma mulher. Desde a criação do Egito, sempre foi e assim será. Não pode ser de outra maneira. Houve algum momento em que sentiu vontade de renunciar? 10 vezes, 100 vezes por dia, no princípio. Supliquei a Sete que escolhesse outra mulher e me mantivesse ao seu lado como segunda esposa. A sua resposta era sempre a mesma. Tomava-me nos braços, reconfortava-me, sem aliviar em nada minha sobrecarga de trabalho. Não serei indigna da confiança de Ramsés? É bom que faça a si mesma essa pergunta. Mas é a mim que lhe compete responder. A inquietação velou o olhar de Nefertari. O de Toia não se mexeu. Você está condenada a reinar, Nefertari. Não lute contra o seu destino. Deixe-se levar por ele como uma nadadora pelo rio. Em menos de 3 dias, Amene e Romeu haviam iniciado uma profunda reforma na administração tebana, conforme as instruções de Ramsés, que conversara com os altos e pequenos funcionários, desde o governador de Tebas até o mais simples estudante. Devido ao afastamento de Mênfis e à presença quase permanente de Sete no norte, a grande cidade do sul levava uma existência cada vez mais autônoma, e o grande sacerdote de Amon, escudado nas imensas riquezas do seu templo, começava a considerar-se como uma espécie de monarca, com decretos mais importantes do que os do rei. Ouvindo uns e outros, Ramsés tomara consciência dos perigos que implicava tal situação. Se não tomasse uma atitude, o Alto e o Baixo Egito tornar-se-iam 2 países diferentes, mesmo opostos, e a divisão levaria ao desastre. O magro Amene e o barrigudo Romeu não tiveram qualquer dificuldade em colaborar, diferentes e complementares, surdos às solicitações dos notáveis,
Subjugados pela personalidade de Ramsés e convencido de que ele estava no caminho certo, alteraram uma hierarquia amorosa e procederam a inúmeras nomeações inesperadas, aprovadas pelo novo rei. 15 dias depois da coroação, Tebas estava em ebulição. Alguns haviam anunciado a chegada ao poder de um jovem incapaz, outros de um adolescente entusiasta da caça e das proezas físicas. Mas o que eles não sabiam era que Ramsés não saíra do palácio, multiplicando consultas e decisões e demonstrando a sua autoridade com um vigor digno de Sete. Ramsés, por sua vez, aguardava as reações. E as reações não surgiram. Tebas permaneceu amorfa, estupefata. Convocado pelo rei, o vizir comportou-se docilmente como primeiro-ministro e contentou-se em tomar nota das diretivas de Sua Majestade para executá-las sem demora. Ramsés não partilhava nem da exaltação juvenil de Amene, nem do divertido contentamento de Romeu. Surpreendidos pela sua rápida atuação, seus inimigos, no entanto, não estavam exterminados nem vencidos, mas apenas buscando um segundo fôlego que a adversidade os ajudaria a encontrar. O rei teria preferido uma luta aberta às sigilosas alianças que se tramavam na sombra, mas isso não passava de um desejo infantil. Todas as tardes, pouco antes do pôr do sol, percorria as aleias do jardim do palácio, onde trabalhavam 20 jardineiros, que durante o dia regavam os canteiros de flores e, ao cair da noite, regavam as árvores. À sua esquerda, vigilante, o cão amarelo dourado usava um colar de acianos. À sua direita, o matador, o leão colossal, deslocava-se com agilidade. E à entrada do jardim, o sardo Serramana, chefe dos guarda-costas de Sua Majestade, sentado debaixo de uma parreira e pronto para agir ao menor sinal de perigo. Ramsés sentia um enorme afeto pelos sicômoros, romanzeiras, figueiras e outras árvores que faziam do jardim um paraíso onde a alma encontrava repouso. Não deveria todo o Egito assemelhar-se àquele oásis de paz onde os diversos aromas viviam em harmonia? À tarde, Ramsés plantou um minúsculo sicômoro, rodeou a frágil haste com terra e regou-a cuidadosamente. Vossa Majestade deve esperar um quarto de hora e espalhar aos pouquinhos o conteúdo de outro cântaro de água. O homem que acabara de falar era um jardineiro sem idade. Tinha na nuca a cicatriz de um grande abscesso, sequelas do peso das varas que levava presas em cada extremidade de um pesado recipiente de terracota. Judicioso conselho, reconheceu Ramsés. Como se chama? Nedjen. O doce. É casado? Liguei-me a este jardim e a estas árvores, a estas plantas e a estas flores. São a minha família, os meus antepassados e os meus descendentes. O sicômoro que plantou sobreviverá depois de Vossa Majestade, mesmo se permanecer 110 anos sobre esta terra, como os sábios. Duvida? Interrogou Ramsés com um sorriso. Não deve ser fácil ser rei e permanecer sábio. Os homens são perversos e maliciosos. E você pertence a essa mesma raça de descontentes. Porventura estará isento também desses defeitos? Não me atrevo a afirmá-lo, Majestade. Reuniu discípulos? Não é esse meu papel, e sim o do chefe dos jardineiros. Ele é mais competente do que você? Como posso saber? Ele nunca vem aqui. Considera que o povo das árvores é suficientemente numeroso no Egito? É o único povo que nunca será demais. Concordo com a sua opinião. A árvore é a essência, o dom total, afirmou o jardineiro. Viva,
oferece sombra, flores e frutos. Morta, a sua madeira. Graças a ela comemos, construímos e saboreamos momentos de felicidade quando, sentados à sua sombra, o doce vento do norte nos envolve. Sonho com um país de árvores, em que os únicos habitantes seriam os pássaros e os ressuscitados. Estou pensando em mandar plantar bastantes árvores em todas as províncias, revelou Ramsés. Nenhuma praça de aldeia deve ficar desprovida de sombra. Ali os velhos e os jovens se reunirão, e os primeiros falarão aos mais jovens. Que os deuses lhes sejam favoráveis, majestade. Não pode haver programa de governo melhor do que este. Vai ajudar-me a realizá-lo? Mas os gabinetes do Ministério da Agricultura estão cheios de escribas competentes e trabalhadores. Mas preciso de um homem que ame a natureza e compreenda o seu segredo para lhes poder fornecer boas diretivas. Sou apenas um jardineiro, majestade. Você tem o estofo de um excelente ministro da Agricultura. Apresente-se amanhã de manhã no palácio e peça para ver Amene, que já estará avisado, e o ajudará nas suas novas funções. Ramsés afastou-se, deixando atrás de si um Nedjem estupefato e incapaz de reagir. No fundo do vasto jardim, entre duas figueiras, o novo faraó julgara distinguir uma silhueta branca e esguia. Teria uma deusa aparecido naquele lugar mágico? Aproximou-se com passos apressados. A silhueta não se movera. Na doce luz do sol poente brilhavam os cabelos negros e o longo vestido branco. Como podia uma mulher ser tão bela, sendo ao mesmo tempo inacessível e atraente? Nefertari. A jovem lançou-se para ele e aninhou-se em seus braços. Consegui escapar, confessou. Sua mãe aceitou representar-me no concerto de alaúdes desta tarde. Cheguei a pensar que havia me esquecido. A sua boca é um botão de lótus e os seus lábios pronunciam encantamentos, e isso me dá um desejo louco de beijá-la. O beijo foi uma fonte de juventude. Abraçados como se fossem apenas ofereceram-se um ao outro. Sou um pássaro selvagem que se deixa prender na armadilha dos seus cabelos, declarou Ramsés. Você me faz descobrir um jardim com infinitas flores cujos perfumes me inebriam. Nefertari soltou os cabelos. Ramsés fez deslizar as alças do vestido de linho sobre os ombros de Nefertari. Na serena e aromática tepidez de uma noite de verão, uniram-se. Fim do capítulo 14. Capítulo 15. O primeiro raio de luz despertou Ramsés, acariciou as coxas sublimes de Nefertari, ainda adormecida, e beijou-lhe o pescoço. Sem abrir os olhos, ela abraçou-o, colando-se ao seu corpo musculoso. Sou feliz. Você é a própria felicidade, Nefertari. Nunca mais nos separaremos tanto tempo assim. Nem você nem eu temos opção de escolha. As exigências do poder acabarão devorando a nossa vida. Ramsés apertou-a contra si com força. Você não me respondeu. Porque você conhece a resposta, Nefertari. Você é a grande esposa real e eu sou o faraó. Não podemos fugir a essa realidade, nem mesmo nos nossos sonhos mais secretos. Ramsés levantou-se e dirigiu-se à janela, de onde contemplou os campos tebanos, verdejantes sob o sol de verão. Eu amo você, Nefertari, mas também sou casado com um Egito. Devo fecundar e tornar próspera essa terra. Quando a voz dela me chama, não tenho o direito de permanecer indiferente. Há tanto assim por fazer? Eu julgava que reinaria sobre um país tranquilo, não me importando que fosse habitado por homens.
mas bastam-lhe semanas para trair a lei de Maat e destruir a obra de meu pai e de seus antepassados. A harmonia é o mais frágil dos tesouros. Se eu abrandar a minha vigilância, o mal e as trevas se apoderarão do país. Nefertari levantou-se também. Nua, aninhou-se no corpo de Ramsés, mas ao simples contato com o seu perfume, ele soube que a sua comunhão era total. De repente, soaram pancadas nervosas na porta do quarto, que abriu-se bruscamente, dando passagem a Amene, todo despenteado, que se voltou assim que viu a rainha. Aconteceu uma coisa grave, Ramsés, muito grave. A ponto de você vir me importunar tão cedo? Venha, não percamos mais tempo. Quer dizer que não posso nem me lavar e tomar o desjejum. Esta manhã, não. Ramsés nunca discordava das opiniões de Amene, sobretudo quando o jovem escriba, geralmente calmo, perdia o controle. O próprio Ramsés conduziu um carro puxado por 2 cavalos, seguido por outro ocupado por serramana e um arqueiro. Embora a velocidade o deixasse indisposto, Amene alegrou-se com a pressa de Ramsés. Pararam em frente a uma das portas do templo de Karnak. Saltaram do carro e leram a estela coberta de hieróglifos que todos os passantes capazes de ler podiam decifrar. Olhe, exigiu Amene. Olhe a terceira linha. A linha, formada por 3 peles de animais que serviram para escrever a ideia de nascimento e designar Ramsés como o filho da luz, tinha sido mal gravada. Tal defeito poderia perder a sua magia protetora e assim lesaria o ser secreto do faraó. Verifiquei, declarou Amene em pânico, que o mesmo erro foi repetido em toda parte, nos suportes das estátuas e das estelas visíveis. Isso é uma malvadeza, Ramsés. Quem terá sido o autor? O grande sacerdote de Amon e seus escultores. Não eram eles que tinham a missão de gravar as mensagens que proclamavam a sua coroação? Se não tivesse constatado com seus próprios olhos, você não teria acreditado em mim. Embora o sentido real da proclamação não estivesse alterado, o caso era sério. Chame os escultores, ordenou Ramsés, e mande corrigir a gravura. Não vai levar os culpados ao tribunal? Eles apenas obedeceram às ordens. O grande sacerdote de Amon está doente. Foi por essa razão que não pôde lhe prestar as suas homenagens. Possui alguma prova contra esse importante personagem? A sua culpa é evidente. Desconfie das evidências, Amene. Vai deixá-lo impune? Por mais rico que seja, seu servidor. Faça um relatório detalhado dos seus bens. Romeu não tinha por que se queixar das suas novas funções. Depois de nomear homens conscienciosos e rigorosos no domínio da higiene para se encarregarem da limpeza do palácio, passou a se preocupar com o jardim zoológico real, onde viviam 3 gatos, 2 gazelas, uma hiena e 2 grous cinzentos. Uma única criatura escapava ao seu controle: Vigilante, o cão amarelo dourado do faraó, que adquirira o irritante hábito de apanhar todos os dias um peixe no lago real. Como a cena se desenrolava sob o olhar protetor do leão de Ramsés, era impossível tomar qualquer atitude. De manhã cedo, Romeu auxiliara Amene a transportar uma pesada caixa de papiros. Onde aquele pequeno escriba franzino arranjava tanta energia, se comia pouco e apenas dormia 2 ou 3 horas por noite. Infatigável, passava a maior parte do tempo num gabinete cheio de documentos, sem nunca ceder ao menor indício de cansaço. Amene fechou-se no escritório com Ramsés, enquanto Romeu fazia sua inspeção cotidiana nas cozinhas. Da qualidade das suas refeições dependia a saúde do faraó e, por conseguinte, do país inteiro.
Amene desenrolou vários papiros sobre as mesas baixas. Eis o resultado das minhas investigações, declarou com orgulho. Foram difíceis? Sim e não. Os administradores do Templo de Karnak não apreciam nada a minha visita nem as minhas perguntas, mas não se atreveram a impedir-me de verificar as suas respostas. Karnak é muito rica? Muito rica, sim. Possui 80.000 empregados, 46 canteiros de obras em atividades nas províncias que dependem do templo, 450 jardins, pomares e vinhas, 420.000 cabeças de gado, 90 barcos e 65 aglomerados populacionais, de tamanhos diferentes, que trabalham diretamente para o maior santuário do Egito. O seu grande sacerdote reina sobre um verdadeiro exército de escribas e de camponeses. A esse resultado teremos de acrescentar um outro. Se fosse recenseada a totalidade dos bens do deus Amon e, portanto, dos seus sacerdotes, obteríamos 6 milhões de bovinos, 6 milhões de cabras, 12 milhões de burros, 8 milhões de mulas e vários milhões de aves. Amon é o deus das vitórias e o protetor do império. Ninguém duvida disso, mas os seus sacerdotes são apenas homens. Quando somos chamados para gerir uma fortuna dessas, não nos tornamos presas nas maiores tentações? Entretanto, não tive tempo de levar mais longe o meu inquérito, mas estou inquieto. Tem algum motivo concreto? Em Tebas, os dignitários esperam com impaciência sua partida com Nefertari para o norte. Em outras palavras, Vossa Majestade lhes tira a calma e lhes perturba o jogo habitual. Pedem-lhe que enriqueça Karnak e a deixe crescer como um estado dentro do próprio estado, até o dia em que o grande sacerdote de Amon se proclame rei do sul e estabeleça a ascensão. Seria a morte do Egito, Amene, e a miséria para o povo. Preciso de provas tangíveis, vestígios de qualquer fraude. Se agir contra o grande sacerdote de Amon, não posso cometer nenhuma falha. Tratarei disso. Serra Mana não se sentia tranquilo. Desde que os gregos de Menelau atentaram em Mênfis contra a vida do faraó, o sardo tinha certeza de que Ramsés ainda continuaria sendo ameaçado. É certo que os bárbaros haviam abandonado o Egito, mas nem assim o perigo desaparecera. Por isso, inspecionava constantemente aquilo que considerava os postos sensíveis do palácio tebano, os quartéis generais do exército e da guarda palaciana, e a caserna das tropas de elite. Se verificasse uma revolução, seria dali que partiria. Antigo pirata, o sardo confiava apenas no seu instinto. Quer estivesse diante de um oficial superior ou de um simples soldado, estava sempre desconfiando. Em várias ocasiões, a sua sobrevivência devia-se apenas ao fato de, quando algum adversário se apresentar como amigo, ele ter sido o primeiro a atacar. Apesar da estatura de colosso, Serra Mana deslocava-se como um gato. Gostava de observar sem ser visto e surpreender conversas. Por pior que fosse o calor, o sardo usava uma couraça metálica presos à cintura, um punhal e uma espada curta de ponta bem aguçada. As costeletas e o bigode frisado davam ao seu rosto grosseiro um aspecto assustador, do qual sabia tirar proveito. Os oficiais de carreira do exército, na sua maioria oriundos de famílias ricas, detestavam-no e interrogavam-se sobre a razão que levara Ramsés a confiar o comando da sua guarda pessoal a um semelhante brutamontes. Serra Mana não se preocupava com isso. Ser amado de nada servia, pois não preparava um bom guerreiro capaz de servir a um bom chefe. E Ramsés era um ótimo chefe, comandante de um imenso navio cuja navegação ameaçava ser perigosa e turbulenta. Em suma, tinha tudo o que podia desejar um pirata sardo promovido a uma dignidade inesperada e decidido a mantê-la. Entretanto, todas aquelas mordomias, sua suntuosa vila, as deliciosas egípcias de seios redondos como pomos de amor
e a boa comida não lhe bastavam. Nada podia substituir um confronto sangrento, porque só nele um homem provava o seu valor. A guarda do palácio era renovada 3 vezes por mês, nos dias 1, 11 e 21. Os soldados recebiam vinho, carne, bolos e um salário em cereais. A cada mudança, Serramana observava seus homens, olhos nos olhos, e atribuía-lhes um posto. Qualquer falha à disciplina, qualquer descuido, traduziam-se numas bastonadas e numa despedida imediata e para sempre. O sardo caminhou diante dos soldados lentamente, dispostos numa fila única. Parou então diante de um jovem alourado que parecia nervoso. De onde está vindo? De uma aldeia do Delta, meu comandante. Qual é a sua arma preferida? A espada. Beba isso, pois está ansioso para matar a sede. Serramana entregou ao jovem aldeão um frasco contendo vinho anisado. O rapaz bebeu 2 goles. Vigie a entrada do corredor que conduz ao gabinete real, e assim impedirá o acesso durante as 3 últimas horas da noite. Às suas ordens, meu comandante. Serramana verificou o fio de corte das armas brancas, retificou as posturas, reajustou os uniformes, trocando a seguir algumas palavras com outros soldados. Depois, cada um foi ocupar o seu posto. O arquiteto do palácio dispusera as janelas altas de forma a estabelecer uma circulação de ar que refrescasse os corredores durante as noites quentes de verão. No interior do palácio, o mais completo silêncio. Lá fora, apenas o canto dos sapos apaixonados. Serramana avançou sem fazer o mínimo ruído sobre os mosaicos do corredor que levava ao gabinete de Ramsés. Tal como supunha, o jovem alourado não estava em seu posto, e sim tentando arrancar a fechadura de entrada do gabinete. O sardo, com sua enorme mão, agarrou-o pelo pescoço e levantou-se no ar. Então, um grego, hein? Só um grego beberia vinho anisado sem protestar. A que bando pertence, meu rapaz? Ao que sobrou de Menelau ou ao de uma nova conspiração? Responda! O jovem estremeceu por instantes, mas não emitiu qualquer som. Sentindo-o amolecer, Serramana soltou-o, onde ele foi dobrando-se para o chão como um boneco de trapos. Sem querer, o sardo quebrara-lhe as costelas. Fim do capítulo 15. E as conspirações continuam. E aí, pessoal, gostaram do novo bloco de capítulos, desses 4 capítulos? A paixão, o amor de Ramsés por Nefertari, de Nefertari por Ramsés. Nesse capítulo a gente viu, nesse bloco de capítulos a gente viu como é difícil governar. Quem realmente deseja governar talvez não tenha tão boas intenções assim. Muito obrigada por me acompanhar até aqui, novamente. Mais uma semana se foi. Obrigada pela companhia, obrigada pelos comentários, obrigada pelos likes, obrigada pela paciência, pela persistência e pela companhia novamente. Para acompanhar as leituras diariamente, eu posto no aplicativo Quai trechos dos livros, trechos dessas gravações que eu faço aqui no YouTube semanalmente. Então, muito obrigada por estarem aqui, me acompanhem no Quai. Tem o link para acessar o aplicativo, para baixar o aplicativo aqui na descrição do vídeo. Até amanhã, para quem me acompanha na Menina que Não Sabia Ler, volume 2. E até semana que vem, para você que me acompanha apenas na coleção Ramsés. Se inscreve para me ajudar. Um beijo!